Seja bem-vindo a mais um programa Gente de Fé. O programa Gente de Fé ele é feito de homens e mulheres com histórias marcantes e que têm a coragem de estar aqui na sua casa contando um pouquinho daquilo que é a preciosidade, aquilo que é o sagrado, por vezes a intimidade que ninguém sabe. Sinta-se privilegiada, privilegiado, porque hoje você vai conhecer a história de uma mulher de fé, uma grande mulher de fé, a Natália. Seja bem-vinda, Natália, ao programa Gente de Fé. Obrigada, Aline. E aí, conta pra gente, quem é a Natália? Bom, a Natália é uma jovem de 34 anos. Jovem, isso mesmo. Sim, é mãe de 3 crianças, nem tão crianças assim. Qual que é a idade deles hoje? O Cauã tá com 16, a Bia com 14 e nós temos o baby Enzo com 2 aninhos. Ah, que delícia! Bem pequenininho. É esposa do Jefferson, missionária, eucaristós, comunidade católica de uma nova comunidade. A sua comunidade é em qual cidade que fica? Em São Paulo mesmo? São Paulo mesmo. Você é de Isso. São Paulo também? Sou de São Paulo. Nascida aqui? Nascida aqui em São Paulo. Olha. Filha de João, de Andréia, uma família numerosa, muitos irmãos. Quantos Sim. irmãos? Somos em 5 no total e eu sou a mais velha de todos. Ah, você que abriu o caminho para todo mundo. Eu que abri o caminho, isso mesmo. Ah, muito bem. É. Então conta pra gente um pouquinho desta família. Vamos começar da família de origem. Sim. Meu pai e minha mãe como eu disse, nós somos em 5 irmãos, né? Foi uma escadinha assim. E eles eram daqui mesmo ou vieram? Daqui. Daqui a minha também. mãe, ela nasceu no interior, mas veio bem pequenininha para cá, para São Paulo. São Paulo capital, e o seu pai já era daqui. Meu pai já era daqui. Gente, raiz, todo mundo paulistano. Todo mundo paulistano, isso mesmo. E aí, como eu disse, muitos irmãos, né? E temos também meu pai muitos irmãos, minha mãe com muitos irmãos, então uma família grande, com muitos tios, muitos primos. E uma família alegre, né? Que gostava de se reunir. Tinha como centro ali minha avó, que hoje já não está mais conosco, né? Mas essa é a nossa família, assim, né? A nossa família. Minha infância foi crescendo assim, neste meio familiar, com muitas pessoas em volta. Os seus pais, eles casaram e logo que casaram você já nasceu? Não, não foi assim. Não? Não. Quando a minha mãe, ela conheceu meu pai, eu já existia. Ah, entendi. Sim. Realmente você abriu a porta mesmo. Sim, exatamente. Você inaugurou a família antes dela existir. Exatamente. E aí, ali, quando minha mãe conheceu meu pai, eu tinha 3 anos, mais ou menos, quase 4, né? Ela conheceu o José dela, e aí veio toda a galera atrás, né? Então, deixa eu entender. Você me falou então que Isso. sua mãe ficou grávida. Isso, de um primeiro relacionamento. De um primeiro relacionamento. Exatamente, de um primeiro relacionamento. Aí depois de 3 anos, ela ficou com ele? Não, ou não? Não, a sua mãe ficou. criou você sozinha? Eu e mais um irmão. Antes ou depois de você? Isso, depois de mim, eu sou a mais velha. E aí depois de você, qual foi a distância? 4 anos, 3 anos, nós somos de distância, de diferença. Aí depois do segundo filho... 2 anos. Aí ela conhece... Conheceu meu pai, o João. Ah, que lindo. E é lindo você, assim, contar a história. Ele é o seu pai. Ele é meu pai. O amor da minha vida. Ah, que linda. Sim. E aí ela conhece ele. Isso, aí ela conheceu ele, e aí a família foi se multiplicando, triplicando e foi embora, né? Uma família bem grande. E aí a gente foi seguindo, né? Meu pai sempre trabalhou muito para sustentar a família, minha mãe também sempre pelejou bastante, né? E ali na minha infância eu sempre... Isso eu fui curando com o tempo, né? Mas quando eu era mais jovenzinha, assim, eu achava que existia uma ausência muito grande, vinda assim
dos pais, mas depois eu fui entendendo aonde que estava o amor deles, né? Era através do servir mesmo, do servir a família, do acordar às 3 da manhã e dormir às 11 da noite, né? Mas quando a gente é daquele tamanho, a gente não entende, não. É verdade, é verdade. Sim. É difícil para uma criança entender, né? Muito. Que a linguagem de amor naquele momento é o prover. Isso mesmo. Né? É o cuidar, é o manter a segurança, a estabilidade por vezes, né? Até mesmo emocional. Isso. Que a criança quer brincar, quer o exatamente. contato. É isso né? mesmo. Eu sei, né? Os meus pequenos cobram muito. Exatamente assim. Então existiu esse buraco em você, vamos dizer assim, essa lacuna Sim. durante a infância. Sim. De um sentimento de ausência. Isso, dos dois, tanto materno quanto paterno. É, porque eles trabalhavam muito, né? 5 filhos, né? Pensa. Hoje e aí quando eles iam então, aí a sua mãe se casa, tinha você e seu irmão. Isso. Aí logo depois vem o terceiro. Então, Isso. a sua mãe saía para trabalhar, era você que ajudava a olhar as crianças. Eu que ajudava. Você foi a mãe dos irmãos também. Não sei se eles acham isso, né? A gente brinca muito, né, entre nós, assim, mas sempre foi. E a diferença era pouca também, né? Então, assim, cuidar da casa, dividir as tarefas, e era isso. Ficava esperando os pais chegarem. Eram vocês que faziam tudo. Era a gente que se organizava ali. E você, como mais velha, monitorava, era inevitável, né? Sim. Precisava. E como que era ser a mais velha? Então, nesta realidade. Não é fácil, me tirava do sério, viu? Eles me tiravam do sério. Mas hoje, com a graça de Deus, assim, eu falo para os meus, né? Quando vocês terem ideia do tempo que vocês estão perdendo com essas pequenas discussões, né, que a gente tem quando é jovenzinho, vocês vão entender. Porque eu daria tudo para voltar atrás e ter mais tempo com os meus irmãos. Me fala aí, assim, você depois teve um rapaz, um menino e o terceiro? Menina. Menina, ao quarto? Menino. Menino. E menina. Ah, foi intercalando, foi. Gente, fácil. Menina, menino, menina, menina. Isso. William, Larissa, Caio e Gabriele. Esse vazio, esse sentimento de ausência, ele provocou alguma coisa em você? Ele te levou para algum caminho que não foi tão legal na infância, na adolescência? Conforme eu fui crescendo, assim, os meus pais, eles sempre tiveram um receio muito grande, porque minha mãe engravidou muito jovem, né? A minha mãe hoje, eu tenho 34, a minha mãe tem 51 anos. Olha só. Né? Então, minha mãe engravidou muito jovem. Ela tinha quantos anos? 16 anos. 16. Quando ela engravidou. De você. E eu nasci quando ela tinha 17. Né? Então, ela sempre teve esse receio, né? De soltar muito. O mundo tá aí, né? Hoje a gente vê. Então, ela tinha medo de soltar, meu pai também. Então, eles seguraram muito, né? E aí, quando a gente segura demais, né? Aí eu quis conhecer um pouco mais, quis desbravar o mundo. E aí foi quando eu já fui entrando na época já quase da adolescência, fui subindo um pouquinho ali e comecei a aprontar na escola, amizades que não eram tão legais, né? E aí isso aí você tinha quantos anos? Eu sempre fui. Com 12 anos eu já dava dor de cabeça para minha mãe e para meu pai. Que dor de cabeça que era essa? Nossa, de cabular em escola. Cabular em escola é o quê? Mataral? Mataral. Isso aí. Não ia, cabulava na escola, falava que ia em tal lugar e não ia para outro, porque eu sentia que se eu falasse de verdade para onde eu ia, eles não iam deixar. Mas eram lugares assim... Não, por causa de um amigo. Mas é o que eu tô dizendo, né? Minha mãe, por ela ter tido uma adolescência também muito difícil, eu acho que ela tinha muito receio. Tanto é que hoje eu vejo que ela foi diferente com os meus irmãos, porque não sei se ela aprendeu, né? Com a mais velha, e aí ela foi diferente com os demais. Mas ela tinha muito medo, muito receio. Então falava assim, quer saber? Já não vai me deixar ir mesmo? Então vou falar que eu vou em tal lugar. Ia um trabalho de escola, vou fazer um trabalho de escola. Nada, ia pro shopping,
fazer esse tipo de coisa de adolescente jovem. Hoje os adolescentes jovens já estão mais avançados, né? O tempo é outro. Mas lá no meu tempo, lá atrás... E isso era muito naquela época, né? Isso já era um absurdo, né? Um absurdo. Mas eu sempre caminhei dentro da igreja, né? Sempre vim nesse caminho de igreja, porque por mais que os meus pais e muita boa parte da família não eram da religião católica, a minha mãe, ela sempre me forçou mesmo a participar das missas. Mas então ela não tinha religião, não frequentava nada? Ela era de outra religião. Mas obrigava você a ir para a missa? Não levava você para dela? Ela me batizou, ela me fez fazer a primeira comunhão. Aí eu participava do grupo de jovens, Perseverança, aí fiz o meu crisma e ela sempre muito firme ali. E ela firme na religião dela firme na e religião instruindo dela. você e formando em outra. Exatamente, porque ela não via outro caminho, né? Do que aquele que é o correto, né? Sim. Ela já sentia desde sempre. Foi assim com os meus irmãos também. E o seu pai? O meu pai, ele é assim... Acredito, não acredito, ele acredita num Deus assim, ele tem um amor por um Deus maior e é isso, se sente bem na missa, ele gosta de ir à missa, mas eles não são praticantes. Não... Vão de vez em quando, no batizado dos netos. Quando tem uma ocasião especial, estão presentes, é isso. E é assim até hoje. Até hoje uma família assim, que uma irmã é de outra religião, a outra é de outra religião, e aí vai. Eu sou a única católica dentro da cinco, família, dos 5. Também só você Só que eu ficou sou católica. na igreja católica. Eu. A sua mãe não obrigou os outros a irem? Sim, eles foram. Todos fizeram o mesmo caminho. Todos foram batizados, fizeram a primeira deram comunhão. tchau para a igreja. Isso, aí cada um seguiu um rumo, né? Casou com uma esposa que era de outra religião, aí foi para outra religião e aí vai caminhando. Entendi. Mas e aí você, mesmo indo para a igreja, dava essas voltinhas, assim, né? Vamos dizer. É porque aí eu fui já chegando na fase mais adolescente, né? Porque o crisma a gente faz com 14 anos. Então até o meu crisma ali, eu tava bem. Né? Bem assim, dava as escapadas, coisa de jovem mesmo, só que eu eu caminhava assim bem. E aí eu participei de um grupo de jovens na paróquia perto de casa, e hoje não é mais perto da minha casa, mas perto da casa dos meus pais. E aí foi um pós-crisma, né? Um grupo de jovens bem legal, que eu me senti super em casa, e aí o grupo acabou, 2 anos depois. E aí sabe quando você não sabe mais para onde vai? Não tenho mais para onde ir, tudo. E aí fui me afastando da igreja. E aí esse afastar, né? E aí eu fui pegando mais amizade com pessoas de fora, com pessoas da escola mesmo, né? E as amizades estão aí, né? As influências estão aí. E o que aconteceu? E aí, com 17 anos, eu engravidei. E aí veio o meu primeiro filho. Namorava? Ou nem namorava e ficou grávida? Como que foi? Mais ou menos. Nem tão namorava e aí eu engravidei do meu primeiro filho, do Cauã. Hoje eu entendo que foi meu presente de Deus, mas lá eu não entendi. Sim. Com toda certeza não. Muito imatura, uma criança. Para ganhar ele, minha mãe foi junto no hospital para poder assinar, que eu tinha 17 anos, pensa. E aí eu não tinha ideia. Sua mãe também, né? Engravidou com 16 e ganhou com 17. A mesma coisa. E eu não tinha ideia de tudo que... Ali já acontecia um mover de Deus, assim, mas a gente não tem... O mundo fecha nossos olhos, né? A gente fecha, na verdade. Sim, né? E aí aconteceu que eu engravidei e 2 anos depois veio a Bia. O Cauã nasceu... Mas da mesma pessoa, do mesmo pai? Você continuou com ele? Isso.
Você Continuei com casou com ele, foi morar junto, como foi? Moramos junto por 6 meses. E aí, Do dia que descobriu ou depois que nasceu o Cauã? depois. Depois que o Cauã Depois que o nasce, Cauã aí nasceu. vocês foram Isso, morar juntos. Isso. Na verdade, enquanto eu estava grávida. Ah, tá. Aí moramos juntos. E aí depois, antes do Cauã nascer, já voltei para casa dos meus pais. Viu que não ia dar certo. Não ia dar certo. E aí voltei para casa dos meus pais. E aí quando o Cauã nasceu com 17, um mês depois eu fiz 18 anos. E a Bia nasceu, eu tinha 19, um mês depois eu fiz 20 anos. Ambos fazem aniversário em julho, bem pertinho um do outro. Deu 2 anos. 2 anos de diferença, cravadinho. Certinho. Certinho. Você continuou com ele, então você volta para casa dos seus pais Isso. com o Cauã Com e Cauã. ele volta para casa dos pais dele. Isso. Mas vocês continuam um relacionamento. Naquele vai e volta. Mais brigava do que ficava junto. Isso, mais brigava do que ficava junto. E aí veio a Beatriz com 20 anos, quando eu tinha 20 anos. E aí com 20 anos ela chega, e aí pra mim o chão abriu, né? Porque foi muito difícil pra mim. Uma segunda gestação. Como Nada que você, programado. Como você fez com o Cauã? Aí você estava cursando qual série? Eu estava no 3º colegial do ensino médio. E já estava concluindo, Já então. estava concluindo. Aí depois que ele nasce, você para e vai trabalhar ou não? Quem foi um grande suporte, assim, para mim, foi a minha avó neste tempo. Minha avó Joaquina, que é mãe do meu pai, e minha avó paterna, né? E aí ela foi um suporte, assim, absurdo, porque quando o Cauã nasceu, tanto o Cauã quanto Beatriz. Com 3 meses eu não trabalhava na época, então com 3 meses eu já precisei voltar para o mercado de trabalho, porque eu precisava me movimentar, né? E aí a minha avó que cuidava deles, ela foi todo o suporte para mim, todo o suporte para mim. Quando minha avó partiu, o chão, outro deserto, né? A gente vai passando por vários desertos. Isso foi quanto tempo depois? Minha avó faleceu em 2012. Dia 31 de dezembro de 2012. Ah, no Réveillon. Foi. E era a festa mais esperada de toda a família. Por quê? Porque toda a família se reunia exatamente para o Ano Novo. Normalmente a família se reúne para o Natal. Pro Natal. Não é assim? Lá não, lá era diferente. A família inteira se reunia para o Ano Novo. Vinha os tios, como eu disse lá no comecinho, que a família dos meus tios também eram numerosos, que os tios também tinham filhos, então todo mundo se reunia, né, em volta dela. Era minha avó. Faleceu jovem, ela tinha 73 anos, para mim muito jovem, né, e foi um falecimento inesperado, assim, porque não estava doente. O que aconteceu com ela? Foi um acidente, foram fazer um assalto na porta da casa dela. E aí ela meio que assustou e foi caminhando para trás, tropeçou e bateu a cabeça. Ela levantou super bem, falou, não, eu tô bem, não se preocupem. Aí falou, não, acho melhor a senhora ir pro hospital. Chamaram uma ambulância. Ela entrou na ambulância e teve 3 paradas cardíacas. E aí ela faleceu. A gente virou o Ano Novo, dia 31 de dezembro, às 6 da tarde a gente estava enterrando ela. Ela faleceu no dia 30, no finalzinho do dia. Dia 31 a gente estava enterrando ela. Foi muito triste. E você, a Beatriz, né? Ela tinha quantos anos? A Beatriz, 2012, tinha 1 aninho. Ah, ela era novinha. 1 aninho. E ela lembra até hoje da minha avó. Lembra. Ela falou assim, mãe, eu lembro da avó arrastando o chinelo para me dar mamão. No quintal ela me dava fruta, que ela tinha 1 para 2 anos, né? Eu lembro dela, lembra direitinho, assim. E aí aquilo abalou muito a família, né? Porque há quem dizem que sempre tem uma pessoa que une todo mundo. Sim, sim. E era ela. Era ela. Ela unia todos os irmãos. E isso faz uma falta imensa, assim.
Sem tamanho. Porque aí depois que ela morreu... Quando ela faleceu, cada irmão foi partilhar com a sua família, que constituiu, né? Uhum. E aí o meu pai agora é com os irmãos, com os filhos dele, né? Junto com a minha mãe, assim, os meus tios. Então, cada um foi para um cantinho. É assim mesmo que acontece, né? É assim. Isso é triste, muito triste. Mas o importante, eu sempre costumo dizer, né? Que ainda existe um motivo. Sim. E ainda se reúnem. E é o suficiente. Isso mesmo. Que bom que viveram bem este tempo com ela. Exatamente. Mas você estava contando na ordem dos nascimentos das crianças e nós chegamos na avó. Isso. Mas me conta como foi para os seus pais receber a notícia da sua gestação? Nossa, foi Porque você não impactante. estava namorando, assim. Isso. E aí, de repente, você chega com a notícia grávida. Isso, foi muito impactante, principalmente pro meu pai. Acho que ele foi o que mais sentiu, assim. Eles ficaram até mais ríspidos, sabe? Ficaram mais cautelosos, assim. Mas eu morava com eles, né? Não tinha muito o que fazer. Hoje os netos é o xodó, todo mundo sabe disso, né? Que os netos viram o xodó. Só que eles ficaram bem desapontados. Sim. A palavra é essa, porque era uma menina que sempre vinha, estava dentro da igreja, grupo de jovens e blá, blá, blá. Por mais que dava dor de cabeça, aprontava as coisas de escola, não se comportava na escola, sempre fui uma pessoa de muitas boas notas. Isso daí minha mãe não pode falar, ela fala até hoje. Eu sempre fui de muita boas notas. Mas foi, assim, como eu posso colocar em palavras, mas eles ficaram muito desapontados com a situação. Aí quando veio a Beatriz, acho que eles já estavam ficaram também assustados, né? Porque o segundo filho, na mesma situação, morava junto com eles. Os outros irmãos já tinham, todos ainda estavam em casa, né? Todos estavam em casa. Então eram 5 com o primeiro, com o primeiro neto e depois os 6 com mais uma neta. Isso aí. Então imagina como foi. A casa pequena, porque meus pais construíram na frente da casa da minha avó. Então era uma casa de 2 quartos e cozinha. 2 quartos? 2 quartos Então e eles cozinha. dormiam em um quarto e todos os filhos no outro? Isso aí, todo mundo, os filhos, neto. E era uma bagunça que só. E era até depois de maior. Mas como que ficava nesse quarto? Era beliche? Era treliche? Beliche, cama que puxa embaixo, berço de um canto. E era assim, cabia coração de mãe, sempre cabe mais. Tá, se são 5 filhos, coloca beliche e uma cama que puxa, acomoda todo mundo. Isso mesmo. E aí depois chega o Cauã, põe o berço. Põe o berço. E aí a Beatriz chega e como é que fizeram? Não, aí a Bia vai pro berço, o Cauã vai com a mãe, e aí é assim que funciona. E eu tinha minha avó que morava no fundo, então minha avó tinha um quarto a mais lá, né? Então 2 das minhas irmãs foram para esse quarto. Ah, tá. Aí ficaram nesse quarto. Então eu dividi o quarto com os meninos, mais os filhos. Os filhos. Isso. Entendi. E eu fiquei curiosa com uma coisa. Quando você começou o programa, você falou que o pai é o amor da sua vida. O que este pai é o amor da sua vida? Assim, por que você, quando você fala dele, você fica diferente? Porque... Não sei se pode chorar, eu vou chorar. Claro que pode, a história é sua. Ele deu um amor assim... Tudo que ele podia ter, ele deu pra gente. Tudo, e até hoje assim. Até hoje. Hoje um pouco mais cedo, antes de vir pra cá, é algo recente. Eu moro no fundo da Zona Leste, ele mora na Penha, né? E aí... Eu esqueci a minha bolsa do serviço com o meu computador no carro dele. Às 7 horas da manhã, pai, pode vir trazer minha bolsa? Ele, claro, filha, vou. Ele faz tudo pra gente. Tudo, tudo. Tirava dele, sabe?
E ele acolheu, assim, a minha mãe. Por isso que eu falei, minha mãe encontrou o José dela. Foi isso que aconteceu. Porque você não viu neste relacionamento que ele também fez distinção de vocês, né? Nunca. Você é Nunca. filha. Eu sou filha. Como todos são filhos. Isso aí, eu sou filha. Eu brinco, eu falo até que eu sou mais. E muitas vezes eu esqueço, porque desde os 3 anos, né? Muitas vezes eu esqueço. É muito bonito isso, né? Porque muitas vezes o pai, ele ama, mas o filho não sente esse amor. Sim. Você mesmo no início disse também que não compreendia um pouco. Teve um pouco desse sentimento de ausência, mas Sim. que com o tempo foi entendendo que tudo era amor, né? Com certeza. É realmente levantar às 3 da manhã, aí trabalhar e depois chegar tarde, dormir tão tarde, né? Sim. Para prover essa família que vivia de uma forma limitada também, né? Sim. Uma casa com 2 quartos. Exatamente. Que interessante essa experiência e essa vivência do amor com os pais. Você consegue reconhecer o amor do seu pai e da sua mãe? Mesmo agora sendo adulto, olhando para a sua história, que talvez também tenha ficado aí uma marca, um sentimento de ausência, porque eles estavam ali trabalhando para te dar o melhor. Como que você lida com isso? Você olha como a Natália e enxerga que eles ofereceram o melhor e ama profundamente este pai e esta mãe? Ou ainda alimenta ali uma abertura, um vazio, um sentimento de ausência por não conseguir fazer a leitura da forma correta? Porque muitas vezes a gente tem só que ajustar a lente dos nossos olhos. É só um ajuste do olhar. Cada um vai amar de uma forma muito específica. Se eu não consigo enxergar a linguagem do amor do outro comigo, eu posso passar uma vida inteira achando que ninguém me ama, mesmo que o outro se derrame em amor por mim. Olha direito, deve ter muita gente que te ama e você só não consegue tocar, sentir e experimentar, porque os seus olhos não estão ajustados. Pense nisso e aguarde. Nós vamos voltar no segundo bloco para ver o desfecho dessa história. Estamos de volta para o segundo bloco desta história que parece que ela está indo de uma forma muito tranquila, né? Mesmo com a chegada de 2 crianças, aí no fim da adolescência, no início da juventude, mas, Natália, eu sei que aconteceu algo impactante na sua história. O que aconteceu? Foi. Quando a Bia estava com 5 anos já, ela foi atropelada. A gente vinha, eu e o meu esposo. Ah, então você já tinha casado. Vamos dizer o que é casado, né? Não tínhamos casado. Mas tinha encontrado alguém, estava morando junto, sim, estava que não morando. era o pai da Bia. Não era. E aí eu encontrei o meu José, assim como minha mãe. E aí quando a Bia completou lá seus 5 anos, né? A gente estava voltando, indo para casa dos meus pais. A pé? A pé, pela calçada. Ela pequenininha, indo saltitando, né? No caminho. Nós paramos na esquina. Tava eu, meu esposo e o meu sogro. Aí eu falei, vem, Bia, para ela vir até nós para atravessar, né? Ela entendeu que era o vem, Bia, para atravessar. E ela já tinha percorrido um pouco do caminho ali da calçada e ela saiu de trás de uma van. Quando ela saiu, o carro que passou por nós pegou ela. Na nossa frente. Antes do carro pegar, a gente já estava correndo na direção dela para tentar pegar. Para pegar ela, mas foi não na deu nossa tempo. frente. Não deu tempo. Ela estava de chinelinho, então arrastou o pé dela contra o asfalto, né? E aí dilacerou o pé. O pé bem pequenininho. Ontem, inclusive, eu estava vendo até umas fotos dela lá no hospital, porque ali começou. Eu costumo dizer que ali eu vivi o meu primeiro deserto de fato, porque foram 32 dias no hospital. Ela chegou como, assim, no acidente? Chegou como no hospital? Quando ela chegou no hospital, ela não tinha os últimos 2 dedinhos do pé,
né? Ela tinha perdido no acidente metade do dedinho do meio e ela tinha só esses 2 dedos. E estava totalmente dilacerado o pé, totalmente, né? Uma imagem bem feia, feia. Eu não conseguia ficar dentro, porque vai para aquela área de choque, né, para prestar os primeiros socorros, e eu não conseguia ficar lá dentro. Aí eu saí, falei pro Jefferson, falei, meu bem, entra, eu não consigo, porque eu não tinha chão, meu joelho tremia, e dali ela já foi pro centro cirúrgico para fazer o primeiro procedimento, né, e foram 32 dias de internação, foi muito difícil pra gente. E o engraçado que eu e meu esposo, a gente vinha já 3 anos de relacionamento, né? E a gente vinha de um tempo bem turbulento no relacionamento. Não éramos casados, a gente morava junto com a minha sogra e muitas brigas, como se fosse criança pequena, tirou o lápis daqui, vai brigar sem motivo algum, e era assim que a gente estava. E quando aconteceu o acidente da Bia, foi um momento que a gente se uniu tanto em oração, e mesmo sabendo que eu não merecia nada disso, porque eu estava muito afastada da igreja. Desde lá da minha adolescência, eu estava afastada. Ia numa missa quando acontecia, quando tinha que ir, né? Mas eu estava afastada. E neste período de 32 dias de internação, ela passou por 4 procedimentos cirúrgicos. E Todos no pé? Todos no pé. Foi no pé. Fez sessões de hiperbárica, que era um procedimento para cicatrização, né? E aí ela ficou internada porque com 25 dias os ortopedistas chamaram e disseram que ela ia precisar de um enxerto, porque não nascia o tecido, né? Não estava nascendo o tecido. E era muito doído para mim, porque ela estava lá no 3º andar do hospital. E ela tinha que fazer curativo todos os dias. Eles tinham que vir, lavar, limpar. E aí eu descia, que eu não conseguia. E o Jefferson ficava na sala junto com ela, no quarto, né? E de lá de baixo eu ouvia ela chorar. E com 25 dias de internação, veio a equipe de curativo. Eles solicitaram, como era hospital público, tinha que solicitar uma consulta com o cirurgião plástico, né, para poder fazer o enxerto. E aí veio essa equipe de curativo e falou assim, olha mãe, vamos fechar, deixar aí fechado até o cirurgião chegar, e aí a gente vê, né, como que tá quando ele chegar. E aí fecharam o pezinho dela, e aí com 32 dias de internação o cirurgião apareceu. Nunca vou me esquecer, por volta de umas 4, 5 horas da tarde, o cirurgião chegou, acho que ele tinha que passar por diversos hospitais, então ele veio muito rápido, falou, não, chama a equipe, vamos abrir para eu ver como que tá, para já agendar a cirurgia, o procedimento. Aí chamou a equipe, aí já veio todo o pessoal da ortopedia, que era um hospital escola, então tinha muitos alunos, né? Veio todo o pessoal da ortopedia, aí eles ficaram todos em volta, a equipe veio, abriu, tirar, né, todo o curativo que estava fechadinho lá, 7 dias. E aí, uma das coisas que os ortopedistas falaram é que talvez a Bia andaria mancando pro resto da vida dela e que ela não mexeria mais o dedo do pé, né, porque todos os tendões foram dilacerados. E aí, quando eles abriram, tiraram o curativo, né, que estava tampado, estava lá. Um pezinho lindo, rosadinho. Os dedinhos dela, aqueles 2 que ela perdeu, estava lá, porque nasceu de novo, os 2 dedinhos. Quem explica Deus, né? Eu comecei a chorar, meu marido começou a chorar. A médica ortopedista não acreditou, saiu da sala, do quarto, para chorar no corredor, né? Porque aí o cirurgião plástico que foi lá para fazer uma avaliação plástica perguntou por que tinham chamado ele lá, porque era caso de alta, não era? Já tinha dedo? Era um caso de alta e não era um caso de cirurgia.
Naquele dia assinou a alta, ela foi embora para casa, naquele dia. Olha só. Com a graça de Deus. Olha. E ela mexendo no dedo. Imaginei, porque se já tem dedo, Deus Ela dá a mexeu no graça, pé. o milagre é completo. Não manca. Hoje minha filha adora dançar. Tem a cicatriz, né? Ela ficava muito incomodada, inclusive. Eu falava assim, a sua cicatriz é para você testemunhar para as pessoas. Exatamente, para que ela não isso. se esqueça. Isso mesmo. E é importante, é necessário muitas vezes ficar as marcas, né? Isso. Porque exatamente. elas nos ajudam a lembrar. Isso aí. E aí, depois, aí ela volta para casa e você, nesta época, você já entendia que isso também já era uma manifestação de Deus Já. ou ainda não? Já. Claramente. Claramente. Ali a gente já começou mais a ir na missa. Ah, então aí a vida começou a mudar. Começou a mudar. A gente começou a ir à missa aos domingos, perto de casa. E ali a gente já começou a ficar com uma escuta, né? Mais sensível, assim, às coisas de Deus. E aí o meu esposo, o Jefferson, sempre falava assim para mim: eu quero te levar numa comunidade. Eu fiz um retiro. Aí eu, que comunidade? Ah, não, quero te levar a uma comunidade. Ele sempre falava dessa tal comunidade. Eu não tinha ideia do que era, porque ele fez o retiro na comunidade. Uhum. Antes de te conhecer? Antes de me conhecer. Tá. E aí essa comunidade, um dia a gente estava passando ali pelo centro da Penha, né, que é a comunidade localizada ali na Penha, no coração da Penha, na Zona Leste, e estava tendo uma quermesse. Aí ele falou assim, essa quermesse, a Arraiá da Fraternidade, é daquela comunidade que eu te falei, Eucaristós. Eu falei, que legal. Paramos o carro, a gente desceu. E aí, 2 irmãs da comunidade encostou em mim e falou assim, se eu gostaria que as crianças participassem do grupo das crianças, né, que era o Kids, que tinha na época. Aí ela falou assim, você quer que as crianças participem do grupo? Eu te ponho no grupo do WhatsApp. E eu já tinha visto ali no Santuário Eucarístico da Penha que ia ter um acampamento para as crianças. E aí eu falei assim, tá bom. Entrei no grupo para participar, né? E fui acompanhando. E aí eu vi que esse acampamento era dessa comunidade. Olha só. E eu queria muito mandar eles. Né? Eu falei assim, eu quero muito mandar. E eu falando pro Jefferson, eu gostaria que eles fossem para esse acampamento. Só que a gente estava numa situação financeira muito difícil. Trabalhava com confeitaria, quando ela foi atropelada, a gente parou as vendas. Então foi um tempo de escassez mesmo, né? E aí eu queria que eles fossem para o retiro, mas existia um custo. E aí eu entrei em contato, eu falei assim, pessoal, eu vi lá que vai ter um retiro, eu estou no grupo, eu queria saber se as crianças, se eu posso mandar as crianças e depois eu acerto, vejo uma forma, né? E aí eu não tive retorno. Acredito eu que naquela loucura de retiro, eu mandando mensagem na semana do retiro, mas eu tinha feito a inscrição deles, né? E ficou. Aí no sábado de manhã, por volta de umas 7h15 da manhã, tocou o telefone fixo de casa, o Jefferson saiu para trabalhar, e aí eu atendi o telefone e era alguém da comunidade, uma irmã. Falou assim, oi, tudo bem, mãe? A gente está esperando a Bia e o Cauã. Eu falei assim, não, eu tinha acabado de acordar, o telefone me acordou. Eu falei assim, não, tem alguma coisa de errado, porque eu fiz a inscrição, expliquei toda a situação. E aí ela falou assim, que pena, então tudo bem, fica para uma próxima. Desligou. Antes de eu chegar na cama, de novo, o telefone tocou de novo, aí eu voltei, ainda até eu lembro, que eu até falei assim, que povo chato. Já vai ligar de novo? Eu já falei que não deu certo, aí atendi. Aí era um outro irmão da comunidade, Robert, lembro até hoje. E ele falou assim, Natália, a gente está esperando o Cauê e a Bia, e aí a Beatriz. Aí eu falei assim, aí expliquei a situação tudo de novo, eu falei assim, eles não vão. Aí ele falou assim, o retiro só vai acontecer se eles vierem. O valor a gente vê depois. Até que horas você chega aqui? Paralisei no telefone, eu falei assim, meia hora dá? Eu saí igual uma doida, correndo pela casa, gritando, chamando as crianças, vocês vão no retiro, vocês vão no acampamento, e eles sem entender nada. A Bia tinha 6 anos, foi 1 ano depois do acidente, a Bia estava com 6
o Cauã estava com 8. E eu gritando, desesperada, vamos, não tinha mala de viagem, juntei todas as roupas dentro de uma sacola de mercado, daquelas retornável, uma para o Cauã e uma para a Beatriz, coloquei dentro do carro, não sabia o que precisava levar e o que não precisava, e cheguei na porta da comunidade. Até aí, eu não tinha entrado basicamente lá ainda, eu não tinha familiaridade, não conhecia irmão, ninguém. Aí cheguei, tinha um irmão na porta já esperando, é o Cauã e a Beatriz? É. Eu entreguei meus filhos. Acreditei no Senhor, porque eu entendi que era, de fato, Deus estava chamando naquele momento. E aí entreguei, e eles foram. O Jefferson chegou de tarde. Sem saber de nada. Sai de casa, deixa a mulher e os filhos. Na hora que volta, cadê as crianças? Cadê as crianças? E eu lá no sofá chorando. Aí ele entrou. Meu bem, o que aconteceu? Eu lá, muito triste. Aí ele olhou em volta e ele sabia que era o dia do retiro porque eu tinha comentado um dia antes. Eu falei, ai, não deu certo. Aí ele falou assim, cadê as crianças? Aí eu só olhei com o olho cheio de lágrima para ele. Aí ele, meu Deus, você mandou eles pro retiro? Eu falei, mandei. Aí ele, parabéns! E veio me abraçar pela coragem de ter mandado eles. Ele ficou muito feliz. E ali foi um final de semana longo para mim, porque eles nunca tinham ido para outro lugar sem um pai e a mãe, então foi muito difícil para mim, ainda mais. E aí eu não sabia de nada, não posto a foto de nada, eles não falam nada, foi desesperador. Mas deu certo, até que o Cauã e a Bia voltam, e aí eu queria saber de tudo, né? O que comeu, o que deixou de comer, a hora que dormiu, em todos os detalhes. Eu estava no quarto, foi no domingo à noite, depois que eles retornaram, e aí eu falei assim, queria saber de tudo, me fala. Aí o Cauã falou que teve uma caça ao tesouro, era um encontro com Jesus Eucarístico, né? E aí ele falou assim, mãe, eu vi Deus. Aí eu, sério, filho, muito feliz, porque para mim ele estava falando de Jesus. Aí ele falou assim, vi. Sabe aquele negócio que tá lá na frente, redondo? Eu falei assim, sei. Aí ele falou assim, então, eu vi um senhor saindo de lá de dentro e falando no ouvido de cada criança que estava ali. Todo de branco, com um pano azul nas costas. Quando ele falou isso, eu comecei a rir dele e eu chamei a atenção dele. Eu falei assim, filho, não pode mentir. Não pode falar isso. Aí ele olhou para mim. Ele olhou para o lado, olhou para mim de novo e falou assim, mãe, ele está falando no seu ouvido agora. E eu saí correndo, gritando pela casa, desesperada, assustada. E as crianças saíram correndo atrás de mim e tão inocente que eles acharam que eu tinha visto uma barata. Por isso que eles saíram correndo, gritando. E o meu medo é que ele falou que viu Jesus falando no meu ouvido. No seu ouvido. E eu saí correndo. E aí eu falei, o Jefferson, o que foi que aconteceu? Eu falei assim, o Cauã falou que viu Jesus falando no meu ouvido. Ele falou, e você corre? Como assim o menino vê Deus falando no seu ouvido e você sai correndo? E aí eu peguei e aí ele falou, vamos voltar lá, voltamos pro quarto, demos as mãos e a gente fez uma oração ali, né? E aí na semana seguinte eu partilhei, teve aquele reencontro que sempre tem pós-retiro, né? Eu fiz esse momento de partilha e aí foi um chororô só, algumas irmãs da comunidade, e aí uma das irmãs me chamou. E aí ela falou assim que quando eles estavam no período de intercessão, Jesus revelou que ia se manifestar para uma criança. E eles desacreditaram já no momento de intercessão. E aí quando eu levei essa partilha, né, eles ficaram assustados mesmo, assim, graças a Deus, né, deram graças e foi muito lindo. É a confirmação da oração deles, né, a resposta, na verdade, da oração deles. Exatamente. E aí, a partir dali, as crianças ficaram firmes na comunidade, né, muito firmes. Só que aí precisava também, não só eles, regularizar a vida, né? Exatamente. E aí? E aí entrei pra... Eu falo que eu fui pescada pelos meus filhos, porque aí através deles eu comecei a participar da comunidade. Aí
tinha um retiro lá na comunidade, tem até hoje, que é um retiro de primeiro amor, que é o BVN, Buscando Vida Nova. Fiz o BVN, ali eu tive uma experiência espetacular. Foi um retiro que, eu falo, foi um divisor de águas na minha vida. E do retiro eu já saí direto para o vocacional. Porque nesse retiro, Nossa Senhora me mostrou eu de sacramental. Eu estava de sacramental e estava grávida. Então ali foi para mim a confirmação que eu era chamada àquele carisma. Né? Não, mas e aí? Aconteceu isso, você já tinha casado, não tinha casado ainda? Não tinha casado ainda. Não casei ainda. E aí entrei na comunidade. E aí fui trilhando o caminho vocacional, engajei, postulantado 1, postulantado 2, até que um dia meus formadores viram eu comungando. Normal, linda, tava lá na fila da comunhão, fui comungar. E eles me chamaram, falaram assim: Natália, filha, vem cá, a gente viu você comungando, você e o Jefferson não são casados, né? Aí eu falei: não, a gente era casado só no civil. Civil a gente tinha regularizado antes. Só que na igreja não, no religioso não tínhamos o sacramento. Eu falei que não. E aí eles me deram com muita caridade, eles me deram toda uma orientação que eu não poderia comungar, deram outros exemplos, né? E ali foi num retiro de grau que eu estava tendo, né? Um retiro muito importante para o meu caminho vocacional dentro da comunidade. E ali meu chão abriu e eu questionava tanto a Deus que eu falava assim: o Senhor me chama a ser missa para o mundo e o Senhor fala para mim que eu não posso comungar, não posso te receber. Eu lembro que na missa que teve desse retiro, eu fiz uma partilha falando que eu não ia comungar. Vários irmãos assim que estavam fazendo o retiro, depois da comunhão, veio colocar a mão em mim. Comungue da minha vida, né? Veio falar no meu ouvido. E foi muito triste para mim, muito difícil. E em 28 dias depois, eu estava entrando na igreja. Esse é um testemunho assim de acreditar que tudo é no tempo de Deus, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer e nunca no nosso. Porque o matrimônio, o casamento na igreja sempre ia ficar para depois. Porque a gente quer uma festa grandiosa, a gente quer o vestido mais lindo, tem a parte do homem também, que o homem quer prover para os convidados e sempre vai ter. E em 28 dias se levantou um casamento. E foi um casamento que eu entrei de noiva na igreja, usando o vestido de uma irmã de comunidade, que eu provei no dia do casamento, peguei na semana o vestido. Minha irmã fez o buquê, eu entrei de noiva, meus filhos entraram na igreja, o Cauã grande já, segurando a aliança, a Beatriz com a imagem de Nossa Senhora. Meu esposo estava lá me esperando. Toda a minha família e toda a minha família da comunidade estavam lá dentro. E eu preocupada que eu tinha feito só 100 bem casado e quando abriu a porta da igreja tinha mais de 120 pessoas lá dentro. Entrei em desespero. Saindo da igreja, a comunidade fez uma festa junto com os meus familiares. Sem você saber? Sem a gente saber. Eu nem desconfiava, a gente começou a desconfiar no caminho. Quando um irmão colocou a gente dentro do carro, foi engraçado que a Ju, fotógrafa, ela foi fazendo as fotos, minha irmã de comunidade, e aí ela foi todo montando um script para me colocar dentro do carro. Quando ela colocou dentro do carro, falou: vamos lá para o Monte Santo, que é a comunidade, falou: vamos lá, a gente faz umas fotos no jardim, aproveitar, vocês estão de noivo, né, noiva. Porque a gente só ia tirar a roupa e ia dormir, ia para casa, né. Aí eu falei: tá bom, só para tirar foto. Aí a gente percebeu que ele foi fazendo um caminho meio estranho. Aí quando chegou na porta, tinha muito carro na porta. Só que até aí eu nem notei. E aí quando a gente desceu, tava tudo apagado. Mas quando a gente abriu a porta, tava uma festa inteira. Que coisa mais linda, né? Toda a comunidade lá, todo mundo. Todos os meus familiares. Foi maravilhoso, foi uma bênção. Assim. É uma riqueza a vida comunitária, né? Muito. É feliz quem consegue encontrar a sua vocação
livremente corresponder a ela, porque toca em dimensões que provavelmente não tocaria se não vivesse em comunidade. Com certeza não. E eu me questiono muito. Eu falo assim para Deus, eu falo assim, ai Senhor, mas a comunidade nasceu há tantos anos atrás, né? 17 anos atrás. E onde eu estava 17 anos atrás? Por que eu não fui naquele santuário lá participar daquele grupo de jovens? Porque eu nasci na Penha. Meu pai nasceu na Penha, na casa que ele mora até hoje. Eu sempre me fiz esse questionamento, mas era para eu ter passado por tudo que eu passei, para chegar até aonde eu cheguei. Existe um tempo. Existe um tempo, isso E mesmo. é preciso também ter um olhar atento para enxergar. Isso aí. Diante da sua história, que é rica, depois que você se casa, vem ainda mais um, né? Com a graça de Deus. Quanto tempo depois? Vem o Enzo, nasceu em 2023, Você nós tinha casamos em 2021. 21, 2 anos depois. 2 anos depois veio o Enzo. E o Enzo é o amor das nossas vidas, a riqueza, né? Há quem fala assim, é raspinha do tacho. Se Deus permitir, não. Não, Não. Com certeza não, né? O mundo fala, as vozes falam, né? Sim, É a raspinha do tacho, não. E aí vem o Enzo. E aí muitas pessoas falam assim, quando você passa a caminhar na igreja, né? Faz as coisas tudo de certinho, a vida fica mais fácil, né? É aí que a gente vê que não. Porque quanto mais no caminho você tiver, mais firme na sua fé você tiver, acho que mais difícil, mais atacado você é todos os dias. Sim. Todos os dias. Eu tinha endometriose, né? Tava com endometriose profunda e foram 12 anos do nascimento da Bia até o nascimento do Enzo. Foram 12 anos tentando engravidar? Não foram 12 anos tentando engravidar. Mas 12 anos no desejo de ter outro bebê, né? De ter uma criança, né? A gente se abriu à vida e mesmo assim não acontecia. E Deus me dava muito a passagem da hemorroíça, a mulher do fluxo de sangue, né? E eu participei, fiz a encenação da Paixão de Cristo e por providência dele eu fui a mulher do fluxo de sangue. E aí eu me recordo como se fosse ontem, eu participando da encenação no dia mesmo, né? Eu falei assim, Senhor, que eu seja ela e que o menino ator, né? Seja o Senhor ali, porque quando eu tocar nas suas vestes eu vou ser curada. E eu partilhei com o pessoal da encenação, do grupo, antes de acontecer, que eu já estava há 12 dias num fluxo de sangue muito forte. E eu fiz a encenação e eu engravidei do Enzo no mesmo ano. Olha que bênção. No mesmo ano. Foi um pedido mais um atendido. pedido ouvido e atendido. Mais um pedido ouvido e atendido. E aí o Enzo chegou, o nosso menino milagre, né, que veio para dar alegria. E como eu disse, as tribulações nunca param. Elas continuarão sempre. Elas sempre. A vantagem e a diferença é que nós sabemos quem está no barco conosco. Exatamente. Né? É isso mesmo. Diante de toda a riqueza que é a sua história, que dá para a gente fazer mais programas, né? Sim. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para quem está lá nos assistindo, né? Sim. Uma palavra mesmo de incentivo, de desejo de mudar de vida, de perseverança. O que você, se você tivesse que trazer uma frase para quem ouviu a sua história, olhando para essa câmera, o que você falaria? Que Deus é bom e só bom. Eu não tenho dúvida disso. E que independente do que você passe ou que a gente passe juntos, Deus é misericordioso. E não importa o que vai acontecer, Ele sempre vai trazer o melhor para a sua vida. Assim como Ele traz para mim a todos os dias. Muito bem. Obrigada, Natália, pela sua história, pela coragem de partilhar conosco. Obrigada. Que nosso Senhor continue te visitando.
Amém. Porque Ele realiza visitas inesperadas, surpreendentes Isso e mesmo. intensas na sua vida. Isso né? mesmo. Que Ele continue visitando você e toda a sua família. Amém. E que, se for vontade dEle, que venha quantos filhos Ele assim quiser Isso mesmo. para essa família. Isso mesmo. E para você que assistiu esse programa, eu quero deixar com uma pulga atrás da orelha. Você fala que ama Jesus. Mas será que você ama mesmo? A Natália trouxe a história dela e falou que encontrou com Jesus e ela ia à missa, mas faltava uma única coisa simples para que ela de fato amasse Ele, que era regularizar a vida. Muitas vezes a gente fala que ama Jesus, mas não tem coragem de organizar a própria vida para estar com Ele. Será que você ama de verdade Jesus? Se você o ama, você vai ter coragem de organizar a sua vida para estar com Ele. Se você ainda não teve coragem de organizar a sua vida, é porque o seu amor ainda não é suficiente. Você ama mais você e os seus desejos, as suas vontades, do que a Ele. Ame a Cristo e você vai ver que nada vai te faltar. A tempestade virá, mas Ele está no barco com você. Reveja a sua vida. Ame concretamente. Regularize a sua vida para que você possa amar de uma forma plena, inteira, o nosso Senhor, porque vale muito a pena. Eu te espero no próximo Gente de Fé.